de hoje do canal, hoje São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo no Maracanã, tudo sobre o tricolor e cara, aí a vinda de mais um reforço, então perder tempo não, vambora para o vídeo. Muitas Perfeito. coisas, né? Primeiro o Crespo inscrito, primeiro papo. Então, ele é uma espécie de recomeço para todo mundo, para a gente, né, para o time que está numa situação delicada do brasileiro e para o Crespo especificamente, né, que volta a comandar o São Paulo depois de ter aquela primeira passagem com bons e maus momentos. Talvez o pior momento dele, justamente no Maracanã, contra o Flamengo, a derrota de goleada por 5-1 lá atrás. Mas ele vem com esse período de treinos que o São Paulo teve, 2 semanas, é quase um luxo nesse momento da temporada. E aquela polêmica da inscrição, porque ele foi inscrito no bid da CBF como novo técnico do São Paulo, sem que o São Paulo tenha acertado ainda a rescisão com o Zubeldia. Então, uma inscrição com asterisco, né? O São Paulo encontrou uma brecha no regulamento, porque deu a entrada na rescisão com o Zubeldia, mas não houve acordo. Ainda, Tirão, eu falei para isso para você antes de vir para cá, você lembra, né? Uhum. O Zubeldia, você gosta do acordo de cavalheiros, rescisão amigável, ainda não estava definida a rescisão verbalmente com o Zubeldia e com a comissão técnica. O São Paulo vai ter que pagar alguma coisa, e estão sendo discutindo esse valor, em quantas parcelas e tudo mais. E para não brecar a inscrição do Crespo, o São Paulo optou por essa manobra jurídica, né? Ele inscreveu o Crespo dando entrada na rescisão do Zubeldia. Então o Crespo está no bid da CBF e vai estrear com o São Paulo depois dessas 2 semanas de trabalho ali no CT intensas. E aí tem muita coisa, como você falou, com alguns retornos, com algumas ausências e um monte de coisas novas. Sim, 3 zagueiros na jogada, né? Então, vamos começar então pelo sistema tático, né? Eu disse aqui para você que não era uma garantia de que o Crespo usaria 3 zagueiros, que era o esquema vitorioso do título paulista, quando ele dirigia a equipe lá atrás, até por conta da saída do Juan Tressoldi. Nós vamos falar da janela do São Paulo daqui a pouco também, logo depois das mudanças. Mas ele, de fato, só treinou o time com 3 zagueiros desde que ele reassumiu o time. A primeira versão, até, Tironi, tinha o Ferrarese no lugar do Arboleda, que o Arboleda se reapresentou depois. O Arboleda, aliás, 8 anos de São Paulo, né? Completou 8 anos de São Paulo, jogador que tem mais tempo de São Paulo desde o Rogério Ceni na sequência, só isso. Mas aí o Arboleda voltou e ele instituiu o trio de zagueiros com Alan Franco pela direita, Arboleda no centro, na sobra, e Sabino na esquerda. O Ferrarese fica no banco, né? Trio de zagueiros, então muda o sistema. 3 zagueiros, 2 alas. Aí tá. Vamos começando. 2 alas. Na direita ele só tem um, o Cédric. Só um lateral direito. E o Vinícius foi pro Santos, né? E na esquerda ele tem Enzo Dias. O Wendel optou por Enzo Dias. Mas a minha maior surpresa foi do meio para frente, né? Não era só os 3 zagueiros e os 2 alas, porque com algumas voltas do departamento médico, você falou do Oscar, mas voltou o Marcos Antônio também, que é muito importante. Ele formou, em princípio, o trio com Marcos Antônio, Alisson e Oscar. Eu falei para você também que o Pablo Maia terminou mal ali, né? Uhum. Que a dupla seria Marcos Antônio e Alisson, provavelmente. E Oscar, e uma dupla de ataque. Foi o jogo treino com Luciano e André Silva. Aí, meu velho, nós vamos chegar no Luciano lá os caras descobriram. Os caras descobriram. Agora, né? Tô te falando, velho. É por isso que eu falo que é difícil o São Paulo esse ano. Aí é muita raça, né? É muita raça. Talvez com a comissão técnica anterior, já sabendo quem estava pendurado, quem estava não sei o quê. Aí o Belmonte sai de férias. Você entende esses... Pô, mas não é possível. A galera talvez não saiba. Então os caras descobriram que o Luciano tá suspenso. Então ficou treinando com ele o tempo todo e o cara tá suspenso. Descobriram agora. Olha isso, cara. É demais, aí fica né? Difícil, né? Aí fica difícil. E aí já dá uma enroscada, né? Dá uma enroscada. É isso. Dá uma enroscada porque... E aí ele treinou nos 2 últimos treinos uma formação diferente, que ele gostou. Com um trio no meio. Além de 3 zagueiros, um trio no meio. Alisson, Marcos Antônio e Bobadilla. Então, assim, além de 3 zagueiros, para os mais radicais, 3 volantes, certo? E na frente o André com o Oscar. O Oscar jogando meio como meio atacante, no lugar do Luciano. Mas ele não gostou muito do Oscar como meio atacante. E aí, na segunda parte, no segundo treino, treinaram Dineno e André Silva. O Dineno tá treinando bem, fez gol para lá, fez 3 gols no jogo treino, blá, blá, blá. E aí o André Silva na função do Luciano e o Dineno na dele, centroavante. Uma dupla de ataque. Sim.
Bom, o André Silva jogou assim já, né? Já jogou. Mas só para dizer que é bastante mudança, né? E aí o Oscar... Sim, é quase outro time. É outro time. O Oscar recuperar... Exato, sem ponta nenhum. O Oscar recuperado ficaria no banco. Isso que é meio louco também, né? E o Marcos Antônio, sim, esse recuperado, seria a única volta do DM no time titular, né? Então o meio seria como? Alisson, Marcos Antônio e Bobadilla. Bobadilla, exatamente. O negócio é para travar o Flamengo, velho. Isso que eu ia falar, será que não tem a ver com o que ele vem pela frente, com o Flamengo? Líder do campeonato, etc. Jogo fora, estreia, né? Acho que lembrando um pouco a estreia do Diniz lá, né? Exato, isso. Foi aquele 0x0 que o São Paulo jogou para travar o Flamengo. Eu imagino que sim, e essa formação, se jogar o Dineno mesmo, com os 3 zagueiros, ela fica muito forte na bola aérea, defensiva e ofensiva. Enfim, mas assim, com o Oscar, que provavelmente vai para o banco agora, você tem aquela coisa, ele bate falta, bate escanteio e tal. Eu fico até curioso para saber quem vai bater falta, quem vai bater escanteio, se o Oscar ficar no banco com essa turma toda. É um time bem diferente, mais diferente. O Oscar está plenamente recuperado? Tá plenamente recuperado e participou de todos os treinos, né? Desde da volta do time, ele e o Marcos Antônio, o Lucas e o Ferreirinha é uma outra coisa, a gente já fala daqui a pouquinho desses outros dois, mas o Oscar está plenamente recuperado, e se ele ficar no banco é uma opção do Crespo para esse jogo especificamente. Lembrando, né, Tirão, já tem quarto o Bragantino, sábado o Corinthians, e o Oscar não vai poder jogar todos os jogos, o Lucas também não, aquelas coisas todas. Quer dizer, a leitura que se faz desse Oscar possivelmente no banco, só algumas. Uma, estamos falando de um jogo que é contra um adversário muito forte fora de casa, e aí está fechando o time. Tem essa outra leitura, o cara não vai aguentar todos os jogos, tem uma maratona pela frente, então, sei lá, talvez encare o Bragantino. Exato. E a terceira coisa disso tudo, desse novo time, é que sim, é um novo time. Exatamente. Quando a gente fala assim, não, é uma mudança de treinador, não. É uma mudança de muita coisa. Vamos combinar, o Zubeldia jogou 90% das vezes com ponta, o tempo todo. Verdade. Ele põe um time que sem ponta. Exato. Perfeito. E acho que aí tem uma questão que também está... Mais gente no meio também, né? Isso, mais gente. E aí tá, o futebol é tão maluco, né? Que o Zubeldia, acho que ele, nesse ano, sobretudo, o que ele menos contou foi com gente no meio. Isso. No DM estavam quase todo mundo, etc e tal. Agora o Crespo tem poucos pontos à disposição. O elenco do São Paulo ele é curto demais, de uma forma que ele... Porque o Ferreirão teve um problema, né? O Ferreirão sentiu um problema no quadril, que vinha sendo titular. Ele não deve ficar nem no banco. E o Ferreirinha tá voltando, ele e o Lucas estão no estágio, digamos, inferior ao Oscar e ao Marcos Antônio. A lesão do Ferreirinha, aquela coisa da fascite plantar, é mais simples que a do Lucas. A tendência é que o Ferreirinha vá para o banco, mas não é uma certeza que o Lucas vá para o banco. É possível que o Lucas fique preservado para os jogos de São Paulo, para Bragança. Eu imagino Lucas, Bragança talvez no banco e Corinthians titular no banco ou entrar. Possivelmente titular, dependendo da circunstância. É isso que eu ia perguntar do Lucas, né? Então, cara, passou... Ele tá o quê? Parado 3 meses? É isso? Exatamente. E não volta, né? É um negócio meio preocupante. Em tese, deu aquele... Depois de ter voltado sentido, deu prazo para ele recomeçar sem sentir dores. Mas acho que a mesma cautela que existe em relação ao Oscar vai existir em relação ao Lucas. Então, possivelmente não fique nem no banco. Então, na verdade, é um novo time, sem dúvida, mas não é um time com fartura. Sim. Tem gente no DM ainda, gente suspensa, descobriu depois, gente do Sub-20 jogando no Sub-20. Sinceramente, eu não entendo isso. Ian Francisco jogou bem, fez um golaço para o São Paulo. Ian Francisco jogou, Henrique jogou, né? Os caras são profissionais. O Alves já foi embora. Alves já foi embora. Que a gente vai falar da janela agora na sequência. Então, é um novo time, mas o elenco ainda é curto. Trocou o treinador e tivemos as perdas das saídas do Igor Vinícius, do Alves e do Juan. Saíram 3 jogadores do time anterior, além do Lisieiro, que estava acabando o contrato. Bastante esse período para implementar o sistema com 3 zagueiros, do que eu consegui conversar com as pessoas. Em nenhum momento ele testou alguma variação que não fosse
com os 3 zagueiros. Ele entende que para esse time é o melhor justamente para potencializar o Oscar e o Lucas, mas resta ver quando que ele vai ter o Lucas. Então é o São Paulo que teve aí 17 dias de preparação para essa partida específica. Durante o período não fez amistosos, fez só um jogo treino com a equipe sub-20, que acabou vencendo por 6-0. O destaque do jogo foi o Dineno, que pode ser a única surpresa da escalação para essa partida contra o Flamengo, porque o Crespo testou ali um Rafael no gol, aí os 3 zagueiros seriam o Alan Franco atuando pela direita, ele que atua mais pela esquerda com o Zubeldia, agora ele vai atuar como um zagueiro pela direita, o Arboleda e o Sabino tendo oportunidade nesse sistema, aí as alas ficam com o Cédric Soares e o Enzo Dias, e aí para essa partida específica ele vinha treinando muito com o Luciano, fazendo uma dupla de ataque com o André Silva, mas como o Luciano ele vai cumprir suspensão, olha, o Luciano tomou cartão amarelo, contra o Vasco, ele vai cumprir suspensão no Rio de Janeiro, aí o Crespo optou por colocar mais um meio-campista. Então, além dos 3 zagueiros e dos 2 alas, ele vai jogar com o Marcos Antônio, o Bobadilla ganhou a vaga do Pablo Maia, o Pablo Maia também ainda não está conseguindo ter um ritmo de jogo bacana, não voltou bem desde a contusão, então ainda precisa recuperar um pouco de ritmo. Aí vai jogar com o Marcos Antônio, Alisson e Bobadilla no meio-campo. Aí vem a dúvida, o André Silva vai ser o centroavante, e aí fica ou Dineno ou Oscar. O Oscar também treinou no time titular, o Oscar tendo um pouco mais de liberdade, jogando como segundo atacante, e aí o Dineno pode ser o cara que aparece ali. O Ferreirinha, a tendência dele ficar no banco de reservas. Uma novidade importante, é um jogador muito querido pelo torcedor de São Paulo, o Luan foi relacionado. Então o Luan pode ter uma oportunidade novamente ali com o Crespo, ele já vinha treinando normalmente com o Zubeldia, mas ele não parecia estar nos planos do ex-técnico do São Paulo, e aí agora o Crespo relaciona pela primeira vez desde que ele voltou ao tricolor paulista. Só uma dúvida, o Alexandre falou do 3 zagueiros. Com o Juan embora, sobraram 4? Sobraram 4. 4. Então, Por isso que o Ferrarese voltou a ser zagueiro. Mas mesmo assim, né, se você jogar com 3, você tem que ter no mínimo 5 no seu elenco. Sim. É impossível ter 4, porque suspensão e machucado pode acontecer a qualquer momento. Seu sistema vai pro vinagre de um jogo para outro, por exemplo. São Paulo está buscando. Vai ter que ter mais um. Para quem joga, se jogasse com 2, ter 4 me parece até ok, aceitável, mas jogar com 3... Na descrição do vídeo, beleza? Bom, São Paulo já tem um novo reforço, ou pelo menos já está tudo acertado com o Gonzalo Tapia, que deve chegar ao Brasil no final de semana para exames médicos e assinar contrato com o São Paulo. Contrato até o meio de 2026, né, com uma opção de compra de 2 milhões de dólares, né? Então dá por aí 10, 11 milhões de reais, né? Isso em 2026, caso ele desempenhe bem, né? Um jogador que é jovem, um atacante, faz lado de campo, um jogador de velocidade, né? Que chega muito ao ataque como camisa 9, né, como característica, mas é um jogador que é veloz, é um jogador que tem velocidade e também pode jogar como segundo atacante e ele estava lá no River Plate, teve, né, poucas atuações lá, é bem verdade, e aí quando o São Paulo chega com essa possibilidade, o River não dificultou a saída do jogador, né, o jogador não estava atuando, e a boa relação também, né, River-São Paulo, outros jogadores negociados, e a negociação caminhou muito bem, então já tá tudo certo, tudo alinhado, São Paulo nos bastidores já dá o Gonzalo Tapia como reforço, né? Agora é questão burocrática, agora é troca de documento, aquela coisa toda, assinar o contrato, vir para o Brasil, né? Fazer os exames médicos, mas São Paulo tem reforço e tá buscando se reforçar também na lateral direita, né? Lateral direita que já sondou jogadores lá no Equador, já sondou jogadores na própria Argentina, o São Paulo tá mapeando os laterais, né? Os jogadores de lateral. Tem opções no mercado brasileiro também, como por exemplo o Mike, que já tem uma proposta de pré-contrato do Santos, né, e também não sabe, né, o Palmeiras pode querer renovar com o jogador, então o São Paulo tá olhando o mercado de laterais para atender um pedido do técnico Hernan Crespo com as características. Retorno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo joga contra o poderoso Flamengo e já se discute as escalações, né, aí colocando o Arboleda na defesa, 3 volantes com o Oscar como segundo atacante, 3 volantes com Dineno e André Silva, Oscar, André Silva e Dineno. Por quê? O que mostra a falta de organização do São Paulo, né? O Crespo treinou com o Luciano a semana inteira e ninguém foi lá avisar o cara, olha, o Luciano ele está suspenso para o jogo de hoje. Então assim, o cúmulo da desorganização, né? Como não tinha ninguém ligado nisso, o cara ficou treinando um time para 2 dias antes do jogo, você ficar sabendo, esse cara não joga. Realmente a que nível o São Paulo chegou, né? Infelizmente tá faltando profissionalismo, isso é um erro crasso, erro bizarro,
não pode acontecer, mas aconteceu. E agora aí veremos o São Paulo que vai a campo contra o Flamengo. Já faz alguns anos que o São Paulo não vence o Flamengo no Maracanã. E, bem, torcer para o São Paulo ao menos conseguir pontuar, que eu acho que é importante para essa caminhada que será dificílima no Campeonato Brasileiro aí. Esperamos que o Crespo esteja inspirado e tenha inspirado os jogadores. Lembrando que o Lucas Ferreira e o Lucas Moura não viajaram, são desfalques de São Paulo. Quem viajou, e aí a grande novidade, foi o Luan. O Luan esse mesmo, ele viajou e tá no grupo aí que foi pro Rio de Janeiro. Então vamos torcer muito, botar a fé em dia, que vai ser um jogo difícil pro São Paulo. E então vou ter que tentar pontuar, né? Ao menos isso, né? Pra poder aos pouquinhos saindo da zona. Mas assim, é um desafio gigante pro Crespo. Depois a Bragança pegar o Bragantino, quem tá muito bem no Campeonato Brasileiro. E depois você tem Inter e Corinthians, então uma sequência bem ingrata pro retorno do treinador. A Argentina agora com torcida, na época não tinha torcida, né? Ainda falando de São Paulo já fechou aí os meios de conexão, tem dito que fechou com o Gonzalo Tapia. Mais uma opção para o ataque. Veremos, né? Não conheço nenhum especialista em Gonzalo Tapia. Mas mais uma vez São Paulo tirando o jogador do River. O último histórico bacana até o momento. O Anzo Dias, apesar de ter tido um jogo contra o Vasco bem abaixo, né, o último da temporada, no geral, até o momento, foi uma grande surpresa nas contratações do São Paulo Futebol Clube e será um dos titulares claramente para o jogo de hoje contra o Flamengo, né? Então é isso, é o São Paulo agora voltando aí ao segundo semestre, que vai ser tenso, não tenho dúvidas, vai ser dinâmico porque é jogo quarta e domingo, não vai parar até o final do ano. Então São Paulo tem que aproveitar toda e qualquer oportunidade para pontuar, seja empate, seja vitória. Claro que a vitória daria um novo ânimo para nós, torcedores de São Paulo, mas não é bem assim que as coisas funcionam, mas vamos torcer. Por que não, né? Futebol tudo pode acontecer. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPS. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, ótimo fim de semana a todos, um ótimo sábado a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!